Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma manhã de salvação a todos, aproveitando a oportunidade e deixando aqui uma palavra para a nossa edificação, que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: Não digo como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós observamos o Evangelho, nós encontramos homens e mulheres que Deus chamou para a obra e passaram grandes provações. Quando nós observamos as palavras de Jesus Cristo, nós desenvolvemos aprendizado de superação, aprendemos meios de, diante das grandes lutas, das pequenas lutas, nós permanecemos confiando em Deus. Quando Jesus disse lá em João 16:33, e tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava ali declarando que o Evangelho, ele tem esses momentos de provações. E nós, para vencer, para superar, precisamos ter a paz, ter a presença dele em nossas vidas, saber lidar com esses momentos, confiando em Deus. E a fé é um fundamento bíblico que nos dá essa graça de vencer esses momentos difíceis. O escritor anônimo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o mesmo disse: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aqueles que se aproxima de Deus creia que Deus existe e é galardoador daquele que o buscam. A fé, irmão, diante desses momentos de provações, não pode faltar. Precisamos permanecer depositando a nossa fé em Deus. Todo mundo sabe da passagem de Jó, onde o mesmo passou grandes lutas na vida pessoal, na vida financeira, na vida familiar, na vida material, em todas as áreas. Jó, ele foi atingido. E Jó não atribuiu a ninguém os seus problemas. Jó, mesmo diante das dores, das feridas, diante dos seus amigos acusando, Jó teve equilíbrio. Jó soube aprender a confiar em Deus, irmãos. Porque é fácil confiar em Deus quando tudo está bom, é fácil confiar em Deus quando estamos bem, é fácil confiar em Deus quando estamos sorrindo, dando a volta por cima. Difícil é saber lidar com os momentos difíceis quando surge nas nossas vidas. E muitas das vezes sem bater na porta, sem pedir licença. Chega com aquela impetuosidade e nós precisamos confiar em Deus. Tá com nossas vidas cheias da presença de Deus. Para quando vir as lutas, nós saber, não, Deus está comigo. Eu não vou desistir. Eu vou permanecer equilibrado, eu vou permanecer confiando no Senhor, porque o Salmo de número 125, o salmista diz que os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Davi está dizendo sobre aqueles que depositam sua confiança em Deus, mesmo vindo as lutas, as dificuldades, as tempestades, as perseguições, e essa pessoa permanece confiando em Deus, sem perder o equilíbrio, sem perder a visão da esperança, da fé e da confiança em Deus. E vencer. E aqui Paulo está dizendo, não digo como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo usou aqui uma palavra, irmão, que nós precisamos usar todos os dias.
Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Às vezes tem pessoas que ignoram as lutas, subestima os momentos difíceis e dificulta mais ainda o processo. O momento é de aprender diante das circunstâncias, aquela pessoa mistura tudo. Às vezes quer atribuir os problemas, as lutas, as dificuldades a outras pessoas. E nós precisamos, queridos, saber lidar com esses momentos. Precisamos fazer que nem falou Davi, que era necessário ele aprender para que pudesse desenvolver maturidade. E Paulo disse aqui, se está abatido. Paulo soube gerenciar suas emoções, externa e interna também. Paulo não atribuía os problemas dele a ninguém. Paulo tão somente confiava em Deus. Ele sabia vencer, avançar mesmo sendo ferido, machucado, ameaçado. Ele tinha que seguir em frente porque ele tinha uma missão. Ele foi chamado como apóstolo para pregar a palavra do Senhor. E ele mesmo disse, já no fim da sua caminhada, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo não deixou que nada das circunstâncias viesse tirar ele da presença do Senhor. Mesmo os amigos o abandonando, mesmo pessoas deixando ele de lado, mas ele precisava seguir em frente. Porque ele aprendeu, ele sabia que ia ter momento que pessoas iam abandonar ele, ia ter momento que ele ia passar por duras provações, como ele passou. Mas ele estava sempre andando com Deus, sempre confiando em Deus. E ele mesmo disse que ele sabia estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo aprendeu, ele foi instruído, porque quem aprende e quem ouve a palavra do Senhor, quem obedece, é instruído, que a vida, que o Evangelho oferece esses momentos. Jesus mesmo disse que no mundo aí a gente ia ter aflições, mas a gente tinha que ter confiança no Senhor. Ter confiança, irmão, é crer, não só é um tempo, só é uma fase, como diz Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Tudo é um tempo, irmão. Só precisamos saber lidar com esse tempo, confiando em Deus, sem precisar estar culpando o próximo, sem estar julgando o próximo, sem muitas das vezes estar dizendo, foi o diabo que fez isso, foi fulano que falou isso. Não, irmãos. Nós precisamos aprender. A vida é uma escola. A vida é uma escola, queridos. E nós, para poder estar tirando nota boa, precisamos lidar com isso. Aprender mesmo. E ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois que Paulo passa todo esse processo, todas essas lutas, ele vencendo. Porque uma coisa, amados, que nós precisamos valorizar é as nossas pequenas experiências e as nossas grandes experiências também. Seja boas e seja ruins. Precisamos valorizar. E aqui Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo entendeu, está doendo, estou chorando, estou sentindo, mas Deus está comigo. Teve um momento, amados, que lá em Atos 16, Paulo está pregando o evangelho, mas Silas e os inimigos do evangelho prendem ele, dão uma surra. E nesses momentos, Paulo poderia muito bem murmurar, desanimar, desistir. Paulo e Silas adoravam. Um cantavam, outro adoravam. Um adoravam e outro oravam. E de repente o mover de Deus aconteceu. Tá doendo? Vá adorar. Tá difícil? Glorifique a Deus.
Porque, irmãos, como eu disse, é fácil cantar quando tudo está bem. O difícil é adorar quando as coisas estão fora do lugar, quando as portas se fecham, quando aparentemente nada está acontecendo. E nós precisamos adorar nos momentos bons e nos momentos ruins. Nós precisamos aprender, como disse Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós apenas, queridos, somos administradores. Tudo é de Deus. Não é nosso, é de Deus, irmão. Até a nossa vida é de Deus. E aqui Paulo disse que ele sabia lidar nos momentos de fome, de escassez, de provações. Ele tinha domínio diante do sucesso, diante das abundâncias da vida. Ele sabia lidar. E nós precisamos, como ele mesmo disse aqui, estou instruído. Precisamos a cada dia, irmãos, ser instruído pela palavra de Deus. Precisamos amadurecer todos os dias, irmãos. Não podemos estar xingando a Deus, descontando no nosso próximo, nossos momentos. Não, queridos, se afasta um pouco, recua, respira, faz como o salmista Davi no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Precisamos, queridos, aprender, precisamos aproveitar as lutas, as dificuldades para nos robustecermos, ficar forte, ter uma mente iluminada, firme no Senhor e saber que com Cristo nós podemos todas as coisas. Como disse Jesus lá em Marcos 9:23, se creres, tudo é possível ao que crê. Que nesta manhã, queridos, nós possamos permanecer confiando em Deus. Vai ter um momento que as coisas vão estar fora do lugar, mas permaneça equilibrado, permaneça firme. Vai ter um momento que a vida aparentemente não está acontecendo nada, mas permaneça confiando em Deus. Porque o poder está nas mãos do Senhor, o controle está nas mãos do Senhor. Nos momentos de provações, adore, glorifique, vá orar, vá ler a Bíblia, vá colocar um hino, vá ouvir uma pregação, mas permaneça firme, porque faz parte do processo. Faz parte, queridos. Paulo diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo os seus decretos. Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele sabe como cumprir a sua promessa em nossas vidas. O que nós precisamos é descansar no centro da vontade de Deus, porque Deus não perdeu o controle. Que Deus continue te abençoando, nos concedendo uma manhã vitoriosa, abençoada, e que a graça do Senhor esteja nos acompanhando todos os dias. Deus te abençoe, em nome de Jesus.